E para analisar estas questões, são meus convidados Pedro Rodrigues e Rui Bárbara. Sejam bem-vindos ao Fecho de Contas. Pedro, obrigado. Começando por ti, e coloco-te precisamente esta questão, que é, sendo necessário, que vai ser, tudo indica a partir de agora, a manter-se estes 2/3 de pré-financiamento até 2015, é fácil continuar a financiar-se ou é relativamente gerível financiar-se com juros que sejam simpáticos, como aqueles a que temos assistido? Bom, se nada se alterar muito nos próximos tempos, e a exemplo da emissão feita esta semana, poderá ser mais fácil do que à partida se pensaria. Realmente a emissão correu muito bem, tanto do ponto de vista de montante colocado superior ao que era o objetivo, e mesmo da yield, em termos para o emitente, foi uma yield simpática. E, portanto, se as taxas continuarem assim muito baixas, como estão neste momento, e continuar a haver apetite pelo mercado pelos títulos de dívida portuguesa, poderá ser eventualmente mais fácil do que o esperado fazer. Ainda assim estamos a falar, e não te parece que, ou poderemos estar ainda, e é isso que te pergunto, estar ainda a entrar nessa fase que é ver um IGCP, um Tesouro Português, a colocar ou a vender dívida em montantes mais elevados? Ou seja, temos andado nos 750 milhões, sempre abaixo dos 1.000 milhões de euros. É uma primeira fase? É uma forma de apalpar, testar o mercado? Sim, temos que ver que acabamos agora o programa de ajustamento e, portanto, ainda está tudo muito fresco e apesar de tudo, o chumbo do Tribunal Constitucional de algumas das medidas que o Governo tinha tomado acaba por ser uma pedra na engrenagem e poderia levantar algumas dúvidas, e se calhar mesmo por esse facto experimentou-se este montante agora desta vez. Pode ser que pode-se aumentar gradualmente, terem partido de algumas janelas de mercado interessantes, consoante essas janelas de mercado pode-se aumentar ou diminuir o montante a colocar. Olhando para este leilão e para a tarefa que o IGCP vai continuar, de resto é essa a sua função, mas parece que de alguma forma esta decisão anunciada ao início da tarde pela Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, pode criar pressões ao nível do financiamento nos mercados? Penso que não. Ou poderá até funcionar ao contrário, dando aqui um sinal de que o governo português abdicou porque tem condições para se financiar e porque há aqui confiança e porque há um comprometimento para com as metas e os objetivos estabelecidos? É assim, eu não quero tirar o mérito que houve até agora em termos de algum ajustamento que Portugal tenha feito. Mas o facto é que, no fundo, o que faz mexer as nossas taxas não é muito o que Portugal faz internamente, mas foi basicamente a atitude do Banco Central Europeu em relação à crise europeia a partir de 2012, e fica provado com... Podemos dizer que é injusto dizer que isto é só mérito do Governo ou que é só mérito daquilo que tem sido feito, por exemplo, e vamos falar mais à frente pelo BCE? Eu diria que isto é 90% do BCE, desde 2012 até agora, basicamente, com a condicionante dos 10%, sendo que, para os investidores, aparente sempre que nós estamos a cumprir o que nos está a ser pedido. Mesmo que não dê resultado, mesmo que não desse resultado, desde que aparentemente nós estivéssemos a cumprir o que nos era pedido, eu diria que as taxas tenderiam a baixar. Isto porquê? Porque o BCE o que fez foi eliminar o risco de crédito dos países do sul da Europa. Normalmente um país que emite dívida na sua própria moeda não tem risco de crédito, porque pode sempre imprimir moeda. E a dada altura a crise europeia surgiu muito à conta dos investidores terem perdido a confiança de que o Banco Central Europeu era o Banco Central também de Portugal, Espanha, Itália e Grécia. E quando voltou a haver essa confirmação de que sim, o Banco Central Europeu também está por trás da dívida de Portugal, Espanha, Grécia e Itália, as coisas normalizaram, ou seja, começou a deixar de haver, a ser retirado do mercado o prémio que estava a ser pago pelo risco de crédito que os investidores estavam a colocar em cada um dos países. E, portanto, está a seguir o seu curso normal. Eu diria que é, novamente, 90% do Banco Central Europeu. Pedro, essa também é a tua opinião? É muito BCE e em menor quantidade ou menor percentagem o trabalho feito a nível interno? Acaba por ser. O BCE controla tudo o que é ligado ao euro e, portanto, mesmo as próprias taxas diretoras é o Banco Central Europeu que as define, não é o Banco de Portugal, portanto... O sucesso deste leilão, e olhando novamente para o leilão, é também um pouco o resultado das baixas taxas que se verificam nos mercados?
Obviamente. Ou seja, à medida que as taxas de mercado de todos os outros países europeus, principalmente os países core, vai baixando, e partindo do princípio que o spread, por exemplo, da nossa dívida face à dívida alemã se vai mantendo, obviamente que tudo é arrastado pela dívida alemã. E se a dívida alemã continua a baixar em termos de taxa de juro, todas as outras ilhas vão atrás. Mas é como diz o Rui, também há algum mérito por parte do Governo nestes anos em ir de encontro às expectativas dos investidores, porque, apesar de tudo, se calhar a diferença em termos de taxa não seria material, mas acabaria por ser sempre superior se as coisas não tivessem corrido da forma que os investidores estavam à espera. E, portanto, desse ponto de vista, houve uma gestão boa das expectativas por parte do Governo, em relação aos agentes de mercado. Porquê optar por um chumbo na última avaliação, por parte da Troika? Eu digo optar porque a verdade, e aquilo que a Ministra das Finanças disse hoje, foi que em tempo útil era impossível apresentar alternativas ao chumbo do Tribunal Constitucional e, por isso, abdica-se de uma extensão do prazo do programa e, por outro lado, ou consequentemente, abdica-se da última tranche de 2.600 milhões de euros. Mas parece que esta decisão dá confiança ao mercado ou pode criar pressões sobre a República Portuguesa, e nomeadamente sobre a dívida portuguesa? Vamos lá ver. Só criará pressões se realmente não forem tomadas as medidas que a própria Ministra das Finanças diz que quer ter tempo para tomar de uma maneira mais calma e sem ter a pressão desta última avaliação. E daí também, vamos lá ver, também acho que esta decisão acaba por surgir porque era a última tranche, porque era a última avaliação. Se estivéssemos ainda com algumas avaliações pela frente, duvido que esta decisão tivesse sido tomada neste momento. Mas, portanto, como era a última e eventualmente existe algum espaço de manobra para gerir esse dinheiro que acaba por não chegar aos cofres do Estado português, de outra maneira irá entrar, através de umas emissões ou não, e alguma almofada que ainda tem, e realmente dá tempo ao Governo para ficar à espera de outras decisões do Tribunal Constitucional e depois tomar um conjunto de medidas que vá de encontro ao que agora o Tribunal Constitucional chumbou. Rui, olhando precisamente para esta decisão, e quando se começou a especular este cenário de o Governo poder pedir um prolongamento, uma extensão do programa de ajuda, falou-se também que o Fundo Monetário Internacional não estaria muito disposto a ceder essa mesma extensão. Poderá ter havido aqui algum tipo de pressão que tenha levado também o próprio Governo português a abdicar, ou seja, o FMI ter dito nós não deixamos estender, não queremos que estendam o programa e por isso arranjem uma alternativa em tempo útil ou então basicamente desenrasquem-se. Sinceramente, nós não sabemos o que é que se passou atrás das portas fechadas, não é? Falava-se que também os nossos parceiros, os europeus do Norte, como a Alemanha, queriam que Portugal rapidamente saísse, para ter mais um exemplo de como a política foi bem sucedida. Na altura em que se falou muito na questão do cautelar. Sim. E é possível que tenham sido, ok, então vamos lá terminar isto, vocês já não precisam de qualquer das maneiras, as coisas estão sob controle em termos de taxas, e estão, neste momento, estão a tender, continuam a baixar, porque, no fundo, novamente reafirmo que o Banco Central Europeu está a agir como o Banco Central de toda a Europa e a expectativa até de eventualmente haver mais medidas como um quantitative easing à anglo-saxónica, acho que vai continuar a pressionar aqui as taxas dos países periféricos. Nós temos um exemplo, quer dizer, a Grécia, que é diria eu, agora que os gregos não estão a ouvir, mas quase um caso perdido, não é? Está com taxas a 6%, portanto... As taxas que Portugal tinha no início deste ano? Há 6 meses atrás. E estamos a falar de um país que tem uma dívida neste momento, uma dívida pública sobre o PIB de cerca de 180%. E que teve um perdão em 2012 de 50%. Pois, e mesmo assim tem 180%, portanto, e com taxas a 6%, diz muito do poder do Banco Central Europeu quando quer. Precisamente, e tocaste na questão do Banco Central Europeu, desta vez estas decisões, estas medidas não convencionais anunciadas beneficiam mais os periféricos da zona euro do que propriamente os países core, ou os países mais fortes, se quiser. A tentativa, pelo menos, é que assim seja, não é? Para não ser uma coisa cega, ou pelo menos a tentativa é de que
haja a possibilidade do dinheiro chegar à economia real e não servir apenas para um lucro de carry trades, em termos dos bancos irem pedir emprestado e comprarem obrigações do governo, de cada um dos países que esteja a dar mais. O objetivo é que sirva como contrabalança ao empréstimo a pequenas e médias empresas. Vamos se isso se fará acontecer ou não, porque o facto é que parece-me que ainda existe, se calhar, um bocadinho uma certa indigestão de excesso de dívida, mesmo por parte das entidades privadas no sul da Europa. As empresas portuguesas continuam razoavelmente endividadas, assim como as famílias portuguesas, e não só, quer dizer, a Espanha tem empresas muito endividadas também, portanto, o que significa que não é só a parte da oferta que tem que funcionar. Se não houver uma procura por dívida, quer dizer, pode não haver aqui o incremento da dívida para a economia real, que é o objetivo do Banco Central Europeu e que ajuda a dinamizar a economia real. E se visse um pouco nos Estados Unidos e no Japão, com níveis diferentes, mas nos Estados Unidos, apesar de não ter tido uma segunda recessão a seguir a 2009, o facto é que o crédito só recentemente é que começou a crescer. Isso significa que eles tiveram cerca de 4, 5 anos basicamente sem o crédito crescer, apesar dos bancos estarem em melhor estado que os bancos europeus e de todo o quantitative easing que foi feito, porque simplesmente não havia procura por parte da economia real. Isso pode perfeitamente acontecer na Europa. Pedro, esta decisão do Banco Central Europeu poderá dar aqui, e temos visto no mercado secundário uma reação positiva, no mercado primário também, com o leilão de ontem em Portugal, mas poderá, e olhando de uma forma mais macro para os mercados, para outros mercados, poderá dar aqui algum oxigênio para mais alguns meses? Do ponto de vista de oxigênio como? Poderá levar a um otimismo maior, consequentemente, por exemplo, à subida dos mercados acionistas? Tenho alguma dificuldade em ver por isso. exemplo, naquelas palavras de Mário Draghi que dizia que se for preciso fazer-se mais, far-se-á mais. Sim, de qualquer das maneiras, falando especificamente do mercado acionista, não é um mercado que esteja propriamente barato já, ou seja, aliás, está à vista, o mercado alemão, o índice alemão está em máximos históricos, o índice norte-americano está em máximos históricos e, portanto, não digamos, obviamente que ainda continua a ter alguns aspectos atrativos em relação a outras classes de ativos, mas também já não é, digamos, utilizando uma expressão, já não é aquela pechincha que era há 2, 3 anos atrás. De qualquer das maneiras, é muito como o Rui diz, depende muito como... eu acho que isto é um sinal positivo do BCE para tentar dinamizar as economias através da concessão de crédito, mas vai partir muito da procura, ou seja, enquanto muitos empresários e muitas empresas não tiverem também alguns sinais mais evidentes que realmente a economia como um todo estará em retoma, também dificilmente assumem novos projetos já, novos investimentos para os quais necessitarão de crédito. E se não assumirem esses investimentos e esses projetos, não vão à procura de crédito. E, portanto, todos os bancos ou o sistema financeiro pode ter muito dinheiro para emprestar, mas se realmente os agentes económicos da economia não estiverem à procura desses fundos, é dinheiro que não entra, não vai lá nenhum. Portanto, isto é tudo... a máquina tem que começar a carburar. Mas desta vez poderão sortir, e se compararmos com outras medidas que têm sido tomadas, com outras LTROs, por exemplo, que foram diferentes na maturidade, nas próprias circunstâncias, mas poderão desta vez resultar melhor e cumprir com aqueles que são os objetivos do BCE? Bem, vamos lá ver, os objetivos do BCE neste momento estão centrados na fugir da inflação. Exatamente. De qualquer das maneiras, todo este caminho e todas estas medidas também têm que ter em atenção uma questão que está em cima da mesa, que são os testes de stress do setor bancário na Europa. E, portanto, se realmente os bancos começarem a conceder mais crédito, começam novamente a ter alguns problemas em rácios de capital. E, portanto, não me parece plausível que continue a haver esta vaga de aumentos de capital para financiar ou para recapitalizar o sistema bancário. Portanto, certíssimo, ok, o Banco Central Europeu diz 7% que podem estender, nós emprestamos a 7% da carteira de crédito, mas esses 7% têm que ser acompanhados do lado por capital. E, portanto, é uma questão de difícil gestão, mas não me parece que
que os efeitos na economia real Sejam destas imediatos. medidas sejam imediatos, ou seja, é uma coisa que realmente dá sinal, é um suporte para tentar voltar com que a economia real volte a carburar, mas é uma medida que leva o seu tempo a passar para a economia real. Também tens essa opinião, Sim, Rui? eu acho que sim. Vai ser preciso esperar algum tempo até que se, pelo menos a olho nu, passa a expressão, seja possível ver-se algum tipo de reação por parte das economias. Da economia real, sim, eu concordo plenamente. Porque o facto de está-se a pedir duas coisas que são basicamente opostas. É, por um lado, vocês aumentem os rácios de capital, que envolve não só aumentar capital, ou passa por ter algum cuidado com a concessão de crédito, ou diminuir a concessão de crédito, e, por outro lado, aumentem a concessão de crédito. Quer dizer, é um pouco contraditório. Eu acredito que os bancos, até passar toda esta fase do stress test e a passagem da regulação para o Banco Central Europeu, que seja difícil eles estenderem muito o crédito, mesmo que haja o apetite. E depois é outra questão, é de saber se a economia real tem esse apetite, que eu acho que vai ser pouco a pouco. Nós vimos a experiência dos Estados Unidos, que demorou vários anos. É uma coisa que não é de repente um boom e voltamos aos anos 90, ou que vimos até 2007. Vai ser uma coisa gradual, possivelmente. Portanto, estamos aqui para, não digo uma japonificação da Europa, não sei se vai acontecer ou não, mas acredito que as taxas de crescimento médias ao longo se calhar, para o resto da década vão continuar a ser, se calhar, abaixo do que nós nos habituámos nas últimas 2 décadas. Falavas de boom, este corte das previsões por parte do Banco Mundial para a economia do globo, de alguma forma são preocupantes? Ou... É assim, da parte dos Estados Unidos eu não me parece que seja muito preocupante. Eu tendo a considerar... Até porque o argumento é o mesmo utilizado pelo próprio indicador norte-americano, ou pelas próprias autoridades norte-americanas. A questão do mau tempo, no início do ano. Sim, o que interessa no fundo é o que vem para a frente, e de tudo o que eu consigo ver neste momento nos Estados Unidos, parece-me que este segundo trimestre está a ser razoavelmente forte, e até haver uma recuperação de parte do que não aconteceu no primeiro trimestre, pelo menos dos indicadores mais avançados que eu tenho visto, e parece-me realmente que, pelo menos a minha perspectiva de que, no caso da economia dos Estados Unidos para o resto do ano, a surpreender vai ser mais pela positiva do que pela negativa. Agora, sempre para mim é a questão dos países emergentes, porque, novamente, a China está a passar uma transição complicada em termos de modelo económico. Complicada, é um processo que é complicado, e que já aconteceu no passado noutros países, e que é difícil fazer sem a taxa de crescimento da economia baixar substancialmente em relação ao passado. E isso afeta basicamente todos os países emergentes, porque são basicamente exportadores de matérias-primas para a China. Pedro, precisamente também para a China, em linha com aquilo que o Banco Mundial prevê para os Estados Unidos, também vai crescer menos do que aquilo que tinha sido antecipado anteriormente. As maiores economias do mundo continuam a crescer menos do que aquilo que se esperaria nesta fase. Sim, o Rui chamou a atenção para isso. Realmente, eu acho que a parte mais negativa das novas previsões do Banco Mundial é exatamente ritmos de crescimento mais baixos para as economias em desenvolvimento, nomeadamente China, Brasil e por aí fora. Ou seja, eles assumem que o impacto do primeiro trimestre nos Estados Unidos é um impacto one-off, portanto, aconteceu e agora volta tudo ao caminho normal. No entanto, o baixar das previsões de crescimento para a China e para o Brasil acaba por ser um bocadinho penalizante para o ritmo de crescimento global do mundo, porque eles acabam por ter uma população muito grande, acabam por ser neste momento os motores em níveis de crescimento da economia mundial, até pelo que eles podem fazer as outras economias também crescerem, porque se realmente essas economias começam a crescer a um ritmo muito mais lento, acaba por afetar tudo o que seja o resto das economias, porque, se bem nos lembramos hoje, já a economia alemã exporta muitos produtos para a China, e portanto a China deixou de ser única e exclusivamente um país exportador de produtos de baixo custo para ser também um país importador, maioritariamente de matérias-primas, mas também já muito
muitos produtos manufaturados que acabam por pesar nas economias agora dos outros países. Pedro Rodrigues, Rui Bárbara, muito obrigado pela vossa análise Obrigado. neste fecho de contas. Obrigado, boa tarde. Fazemos aqui um curto intervalo, não saia daí.